Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Estados Unidos promete reação forte contra Maduro após ordem de prisão contra líder opositor. É isso mesmo. Os Estados Unidos reagiram fortemente à ordem de prisão emitida pelo governo de Nicolás Maduro contra o opositor Edmundo Gonçalves. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller, a ofensiva do regime chavista pode ter consequências sérias para Maduro e seus aliados. A declaração foi feita durante uma entrevista coletiva na última terça-feira, 3 de setembro. Miller enfatizou que Washington, juntamente com outros países da região, condena a ação arbitrária e politicamente motivada do governo venezuelano. Matthew Miller destacou que a ordem de detenção de Edmundo Gonçalves é vista como uma tentativa desesperada de Maduro para manter-se no poder. O porta-voz afirmou que a medida demonstra até onde Nicolás Maduro está disposto a ir após a tentativa de fraudar as eleições presidenciais de 28 de julho de 2024. Musk exibe ordens de morais contra Nicolas Monarch e Alan Rick. Documentos foram expostos na rede social X. Nesta terça-feira 3, o dono da rede social X, Elon Musk, expôs decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra o deputado federal Nicolas Ferreira, o influenciador Monarch e o senador Alan Rick. A divulgação foi feita por meio da plataforma que está banida no Brasil após ordem de Moraes. Os documentos mostram que na lista também estavam perfis de influenciadores de direita e uma conta de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Musk indicou que a decisão foi tomada em segredo, violando o artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal, que só permite restringir a publicidade dos atos processuais para proteger a intimidade ou interesse social. As informações são da Revista Oeste. E Glenn volta com o pé na porta, vaza mensagens pessoal de Moraes e revela lado oculto do ministro. É isso mesmo. A série de reportagens do jornalista Glenn Greenwald e Fábio Serapião retorna nesta quarta-feira com mais uma bomba envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. O magistrado teria ordenado pessoalmente o endurecimento contra o X, logo depois que Elon Musk assumiu a empresa, ou seja, como se fosse algo pessoal. O ministro teria determinado a confecção de relatórios naquela conhecida prática de tomar a decisão e só depois buscar o respaldo jurídico. O ministro indicou que aplicaria sanções sob pena de multa e mandou preparar relatórios. Uma das mensagens vazadas mostra que Moraes, que à época era presidente do TSE, disse sobre a mudança de postura contra o Twitter. Então vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esses casos e mande para o inquérito das fake news. Vou mandar tirar sob pena de multa, dizia uma mensagem de Moraes. Assista. Tava tudo muito parado, né? O povo já estava até esquecendo do zap dos assessores do Moraes, mas agora Glenn Greenwald volta à carga. Em mais uma reportagem popularmente conhecida como Vaza Toga, a Folha de São Paulo revelou conversas entre auxiliares de Alexandre de Moraes no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que mostram como o ministro ordenou o endurecimento contra o X, o X, após o bilionário Elon Musk assumir a empresa e se negar a fazer a moderação de conteúdo nos termos ordenados pelo supermagistrado. As conversas são de março de 2023, 5 meses após a eleição presidencial no Brasil, e tratam de publicações sem relação direta com assuntos da alçada do TSE. Os diálogos são de um grupo no WhatsApp e esse grupo é formado pelo juiz auxiliar de Moraes no TSE, Marco Antônio Vargas, e por integrantes da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, também do Tribunal Superior Eleitoral. Depois de ser informado sobre a discordância de Elon Musk em relação às suas solicitações,
Moraes decidiu mudar de postura. Aspas. Então, vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esses casos e mande para o inquérito das fake news. Vou mandar tirar sob pena de multa. Fecho aspas. Na sequência, a mensagem de Moraes, Marco Antônio Vargas responde assim, aspas, vamos caprichar no relatório para esse fim. Fecho aspas. Só faltou ele falar chefinho. Ontem, o ex revelou uma nova decisão sigilosa de Alexandre de Moraes com ordens para a remoção de perfis da rede social. A plataforma acusou o magistrado de violar a liberdade de expressão dos usuários e se queixou do fato de não ter tido acesso à íntegra da fundamentação jurídica que embasou os despachos. As decisões foram contra o deputado Nicolas Ferreira, o influenciador Monark e o senador Alan Rick e outras personalidades ligadas à direita, Fernanda. O que diz o artigo 43 do Regimento Interno do STF? Ocorrendo infração à lei penal na sede ou na dependência do tribunal, ou seja, do Supremo Tribunal Federal, o presidente instaurará o inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Ok? Ele só vai instaurar o inquérito. Instaurar. O artigo ele não fala mais nada, além de instaurar inquérito. Porque prestem atenção nisso aqui, que esse é ponto que ninguém vê. Uma coisa é você instaurar um inquérito, professor. Outra coisa é você presidir um inquérito. Você instaurar um inquérito nada mais é do que você abrir um inquérito. Deu andamento ao inquérito. Tá lá, colocou um número, tem um número oficial para quem quiser pesquisar, quem for lá, se é sigilo, eu quero ver, eu quero desse número. Instaurar isso. O que o Alexandre de Moraes está fazendo? O Alexandre de Moraes está agindo como o delegado de polícia e como o representante do Ministério Público ao mesmo tempo. Como instaurador do inquérito, ele tão somente abre. Mas isso se acontece dentro das dependências do STF, e o artigo é muito claro, e em direito penal você não pode ter interpretações extensivas. É a regra constitucional do princípio da legalidade estrita. Então ele não podia abrir esses inquéritos, de jeito nenhum. E se fosse o caso, porque o crime aconteceu dentro, na instalação física do STF, ele só instauraria, mas não presidiria. Agora, ele planta denúncia falsa dentro desses inquéritos, ele peticiona, ele produz a prova e dá a decisão. Por mais que, se fosse o caso do crime ter ocorrido dentro da sede do STF, ele só instaura, ele não poderia presidir, fazer o que ele faz. É esdrúxulo o que aparece pra gente. Ele não pode fazer absolutamente nada. E aí você vê a mensagem dele. Não estou gostando. Agora faz um relatório, usa da sua criatividade, chuchu, que eu quero chegar rasgando na multa. Aí outro fala, sim, chefinho. Bem isso. Mas basicamente é isso mesmo. É curioso que a exposição que você apresentou mostra, claro, primeiro ele preside algo que já começa com vício de origem, porque ele não poderia instaurar. Pelo menos é o que parte dos juristas, aqueles que tentam estudar, pelo menos a legislação, convergiram para essa opinião. Então já começou com vício de origem e não teve ninguém com força, coragem e eu diria mulheres e homens de verdade, não como questão de orientação sexual, mas como questão de contraposição a moleques, mulheres e homens de verdade, que ali tentaram, de alguma forma, apresentar as barreiras a esse vício de origem que impediria tudo o que ele fez. Porque à medida que ele foi conquistando espaço e poder, ele foi avançando. Hoje não tem mais nenhuma possibilidade de freá-lo, exceto se houver uma suposta, uma iluminação agostiniana na cabeça dos senadores para eles tomarem coragem e botarem um freio no ministro Alexandre de Moraes, dos senadores, mas nem falando do Rodrigo Pacheco. Quando a Fernanda falou a respeito da coragem que ele tem,
Talvez esse seja um vício que o Alexandre está cometendo, ele adquiriu, e ele está cometendo erros sucessivos, que eu lembro quando eu tinha 17 anos, e no meio do paraquedismo, havia algo que sempre se dizia: no dia que você, como paraquedista, perder o medo, pare de saltar. Por quê? Porque você começa a ser displicente com os instrumentos e negligente em relação ao ambiente no qual você vai saltar. A tendência é a morte. A pessoa morre, que foi uma razão pela qual parou o paraquedismo lá em Manaus, que eu sou de Manaus. Alguém chegou a ter essa negligência, saltou, não verificou a dobragem do paraquedas de uma forma adequada, ele charutou, caiu e morreu. Talvez o Alexandre de Moraes esteja caminhando nesta direção e nesse sentido, porque ele perdeu totalmente o medo. Porque o caso dele não é de bravura para enfrentar aqueles que são contra a democracia. Ele nem sabe direito o que é democracia, porque se ele soubesse, ele saberia que a democracia é ter instrumentos para que ele seja controlado, porque ele é governante, ele é o governo, ele faz parte dos poderes que a sociedade é obrigada a admitir para que ela tenha organização. Você sabe que o Silvio Navarro, né, no Oeste Sem Filtro, acho que foi essa semana, ou foi no final da semana passada, foi nessa semana, ele fez, na segunda-feira, se eu não me engano, um apanhado das falas dos ministros do STF. Foi bem interessante, né, mostrando o posicionamento deles, o discurso político deles antes desse caso. Aí ele mostrou um trecho do Alexandre de Moraes, no dia que ele foi aprovado na sabatina do Senado, na CCJ, aliás. Ele foi aprovado ali. Ele fez um discurso, professor, que você via ali que não ia prestar. Porque ele falava com impostação de político, em primeiro lugar. Exato. Vai proteger a Constituição. Aí ele falou umas groselhas. Que só por Jesus Cristo na causa mortes. Ele vira assim: prometo defender as leis conforme o pensamento de Platão, Aristóteles, Montesquieu. Ele jogou Platão, Aristóteles e Montesquieu no mesmo saco, mal sabendo ele que Platão é o pai do totalitarismo. A República de Platão é um projeto de legislação totalitária, onde ele diz expressamente: eu não vi isso, então lê no grego original, que nem eu fiz, que está lá. Se o povo não quiser aceitar a sua condição, se o povo não quiser aprender que a República tem que ser assim, ele tem que ter o incentivo da força. Isso é Platão. Está lá, está explícito. Então ficaram. A ideia é exatamente chegar a um grupo de indivíduos supostamente iluminados, daí já não é mais a iluminação do iluminismo, nem a agostiniana, mas com capacidade de ver aquilo que está por trás, dentro da caverna, por isso eles veem a verdade e por isso eles podem impor, se necessário, com a força. Mas ali, eu até não sei se ele tem a capacidade de entender isso, mas ele tinha clareza de que essa ideia era a ideia que deveria ser gerir todo o comportamento dele. Eu tive a infelicidade de estar lá no Congresso, eu vi essa data, eu sou testemunha, eu vi aquilo. Eu lamentei, a tristeza que me deu é quando eu vi não só o processo dele depois da sabatina ser aprovado, mas a maneira como foi feita a sabatina. Quando chegou o senador Garibaldo Alves Filho, disse assim: nós temos que aproveitar o momento para fazer as transformações do Brasil. E todo mundo, será se ele vai mudar o processo de indicação em sabatina de ministro supremo? Temos que acabar com a seca no Nordeste. Todo mundo ficou olhando para a cara do outro. O que esse cara quer falar, afinal de contas? Sabe qual era o problema? É que a sabatina estava começando a desviar o foco que era o não contradizer ou não constranger aquele que já tinha sido aprovado. Aí ele trouxe algo para esfriar os ânimos e assim desviar o assunto e todo mundo caminhar. A sabatina por si só foi um lixo, não à toa que, independentemente do que ele falasse... Como foi nos últimos 20 anos que sabatina foi boa? A sabatina não tem como, Pavinato. O processo está errado. Até a inversão. Qual era uma proposta que se discutia na universidade? Um grupo de indivíduos, não na universidade, vou deixar a universidade fora, um grupo de indivíduos com quem eu me relacionava. A proposta era, em vez de mandar 3 para o Lula, escolher um ou qualquer presidente e manda para ser sabatinado esse um, que aí vira uma negociação política. Quando chega no momento da sabatina, a negociação já foi feita. Você poderia, só um ato, já modificaria, por mais que não melhorasse muito, mas já modificaria. Faz o seguinte, indica-se 10 para a sabatina, aqueles que na sabatina forem aprovados mediante os critérios de exigência... Como você vai sabatinar 10 trabalhando 3 dias por mês? Aí é que tá o detalhe. Coloque-os para trabalhar. Você está querendo que os senadores trabalhem? Exato. Entendeu por que nunca isso vai acontecer? Blasfêmia! É isso aí. Blasfêmia!
porque o trabalho deles é mais Você negociação. não acha que o presidente, quando ele sai candidato, porque a gente sabe quantos vão aposentar do STF, entre as propostas de governo, eu tinha que pôr lá, quem é que eu vou indicar para o STF? Porque essa é a maior bomba de longo prazo que um presidente pode ter uma campanha. É verdade, é uma boa ideia, né? Já na campanha dizer quem será o indicado. A gente já sabe no próximo mandato quantos ministros vão se aposentar, portanto, quantos serão indicados pelo futuro presidente. Ele já deveria dizer na campanha quais são os nomes. Ótima ideia, Pavinato. Agora, a gente já sabe que o ministro Alexandre de Moraes não poderia ter aberto o inquérito, que isso é ilegal, ok. A gente já sabe que ele não poderia investigar, também é ilegal, ok. Agora, Pavinato, fabricar provas é inaceitável. Quando ele diz, use a criatividade, no caso da Revista Oeste, agora manda caprichar na fabricação de provas, isso é um absurdo. Parece que tá pedindo um dogão, né? Mas, não, Capricha no purê. No milho. Não, fica claro o seguinte, fabrica prova para referendar a minha opinião que eu já tenho sobre o inquérito. Isso é inaceitável. Agora, qual é o próximo passo? Em algum momento esse inquérito vai ser concluído, deduzo eu que vai ser encaminhado para a PGR, e acho que o único caminho possível da PGR é pegar o inquérito e jogar na lata do lixo. Eu não vejo outra possibilidade. Eu vou falar uma coisa, a legislação é bonita, Gesiane. Se você pega, né, lei do impeachment, Código Penal, Código de Processo Penal, regimento das casas, Constituição, se você põe para tudo andar em sistema, funciona. Você põe para andar em sistema, o senador corrupto, ele é afastado pelo judiciário. E o juiz corrupto, no caso do STF, ele é empichado pelo Senado. E o Senado ainda ele tem direito de recall com o ministro, porque ele aprova na sabatina ou não. E mesmo se aprovar, ele tem o direito de empichar, se tiver tudo certo. Então, se a lei no Brasil é aplicada, porque a gente fica aqui numa tara, tem que criar lei, é fake news, agora nós vamos pegar a opinião, a opinião dessa pessoa a gente não consegue resolver um homicídio simples e quer pegar a filigrana do discurso e quer ficar inventando coisas. Inventaram agora como é que é o negócio lá que o povo usa para achar metelança de final de semana? O Tinder, né? O Tinder. Eu não posso usar essas coisas. Né? Eu já estou aposentado também, eu sou frígido, não tenho vida pessoal. Aí o povo vai no Tinder. Uma novidade, precisamos regulamentar. Quando a gente já tem lei suficiente. E esse monte de lei suficiente já não é usado. Olha, eu acho interessante, quando eu estava estudando para essa matéria, é interessante a gente colocar uma coisa aqui nessa discussão. Lá em 2022, um pouco antes das eleições presidenciais, o TSE, ele firmou parcerias, esse é o termo, firmou parcerias com as redes sociais, com o objetivo de que essas redes sociais não difundissem fake news e discurso de ódio. Não sei se você vai lembrar, mas, por exemplo, quando você entrava no Instagram, matérias relacionadas ao processo eleitoral vinha com uma tagzinha do TSE, que quando você clicasse, te direcionava para um site oficial do governo para dizer se aquilo dali era verdade ou não. Ou seja, na prática, o governo que ia chancelar, de acordo com o que ele entende que é verdade ou não, seria uma espécie de Deus Supremo. Isso acontecia tanto nas postagens de influenciadores, de jornais, portais de jornais, tinha lá essa tagzinha. O que acontece é que neste mesmo período o Elon Musk compra o X, o Twitter na época, o atual X, e aí, quando a gente tem acesso, agora a gente faz o corte e volta para cá, para 2024. Quando a gente tem acesso a essas mensagens lá do passado, a gente consegue atestar na prática de que o Alexandre de Moraes usou e aparentemente continua usando todo o aparato institucional para vingança, porque o X não firmou a tal parceria. O X fez o contrário, criou aquele sistema de notas, nós até mencionamos aqui, acho que segunda, com a Dani, criou aquele sistema de notificação, né, onde o próprio usuário coloca ali se aquela informação é verdadeira ou não, e anexa as fontes, né, então, olha, o céu é verde, opa, pera lá, tem um site aqui científico e tal, está dizendo que o céu é azul, portanto, esse tweet ele é falso, ou seja, o próprio Twitter chancelou, o sistema dele, ele conseguiu regulamentar, exato, ele conseguiu faltas pela própria sociedade, veja, e não por um grupo que é contratado, esse que selecionado ou imposto. É exatamente esse que é o ponto. Essa que é a jogada. Quem defendeu de fato a democracia e permitiu que ela existisse ali dentro foi o Elon Musk dentro do Twitter. Agora, quem diz que vai fazer isso é o governo. Não, o governo, ele quer ter o poder em cima dessas big techs, de todas elas, para dizer o que é verdade ou não. Então,
essa mensagem do Alexandre de Moraes, porque a mensagem é dele, tá? Essa mensagem A primeira. o Alexandre de Moraes não está no grupo, mas o Marco Antônio, ele encaminha essa mensagem para o grupo que o Alexandre de Moraes não está. Portanto, a autoria da mensagem é dele. Ele fala com todas as letras. Então, vamos endurecer, porque como assim o Elon Musk que delícia. ousou... Como assim o Elon Musk ousou peitar o ditador? Então vamos endurecer. Prepare o relatório, ou seja, forje provas, isso é crime. Prepare o relatório e esses casos mande para o inquérito da fake news, um inquérito que nem devia existir. E aí ele vai o quê? Vai dar multa, porque ele adora, é pior que guarda de trânsito, ele adora dar multas. É pardal, ele é pior que pardal. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.